Graça e paz. Então, continuando nosso estudo, estamos em Zacarias capítulo 6. Vamos agora para o versículo 1 deste capítulo, que diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Então nós temos aqui a participação dos anjos. Nós temos mostrado que nesse processo de escolha dos céus, que escolhem homens e mulheres na terra para darem prosseguimento ao ministério dos anjos, porque os céus dominam sobre a terra. Então os céus mandam a mensagem, a direção, e os anjos estão comandando, os anjos estão trabalhando, os anjos estão escolhendo Moisés, os anjos estão escolhendo Abraão, os anjos estão escolhendo Gideão, falando com Gideão, com seu pai, com a sua mãe. E aqui os anjos estão falando com Zacarias a respeito da reconstrução do templo, daquele momento de mudança nos governos do mundo. Então, constantemente os anjos dos céus estão intervindo na história aqui da Terra. Algumas doutrinas, alguns pensamentos políticos estão sendo mudados, estão sendo destruídos, muros estão caindo, ideologias estão falindo, porque os anjos tiram e colocam reis, governos, até mesmo mentalidades. Então aqui é mais um momento, é o momento do povo de Israel sair do exílio da Babilônia, através do ministério do rei da Pérsia, que domina a Babilônia. Então resolve, na direção de Deus, Ciro, o escolhido de Deus, Dário, o escolhido de Deus, mandar o povo de Israel voltar para Jerusalém. E ali o povo vai então reconstruir o templo. E os anjos estão no comando. Os anjos estão ativos neste ministério. E os anjos trabalham a serviço de Deus. Então há toda uma ordem de Deus, uma obediência dos anjos e também uma atitude dos anjos, um controle dos anjos, uma vontade dos anjos, um ministério muito grande dos anjos. Aqui na palavra de Deus é isso que nós estamos trabalhando em todos os textos, de Gênesis até o Apocalipse, essa presença dos anjos neste ministério. E também os anjos estão acompanhando o que se passa no céu, o que se passa na terra, fazem essa intermediação, essa ligação. E os anjos são espíritos ministradores que trabalham, atuam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, nesse ministério de cuidado, nos livra da queda, nos livra da pedra, nos livra do mal, nos livra da morte, os anjos vão atuando constantemente, cuidando da vida aqui na terra, que é uma vida frágil, é uma vida na matéria, é uma vida carnal, que pode perecer. Então o anjo vai atuar até mesmo para impedir que pereça alguém que tenha um ministério, que seja um escolhido. E aqui neste momento de ação, nesse momento de alteração da história, nós vemos aqui os 4 cavalos. São cavalos fortes que saem de um lugar entre 2 montes que eram de bronze. Então são coisas estabelecidas, são coisas fortes, são coisas celestiais. Não são pó, não são terra, são bronze, são fortes, são dos céus, realmente. Estes cavalos são os 4 espíritos dos céus. Então, realmente, neste trabalho, nós temos os anjos, nós temos os espíritos. Os próprios anjos são espíritos. Mas, no caso, estes espíritos têm uma atuação mais direta. Eles estavam perante o Senhor de toda a terra e vão sair com essa missão
de colocar as coisas em ordem. Desde o início a terra era um caos, estava sem forma e vazia. E começou a haver ordem, Deus disse haja luz, começou a haver vida, começou a haver verdade, começou a haver, então, a vontade de Deus se estabelecendo na terra. E nessa ação dos espíritos, há também esse momento de restauração, de renovação, de reforma, de colocar as coisas no devido lugar, corretamente, segundo a vontade de Deus, na luz, destruir o mal, destruir a mentira, principados, potestades que estavam agindo em nações, que estavam tentando tumultuar as coisas aqui na terra, trazer o mal, trazer o ódio, trazer toda a fúria do diabo. Então os anjos vão lutar, vencer, vão batalhar para trazer novamente ordem nesse tempo. E há todo um exército celestial. Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Exércitos de anjos, exércitos de espíritos. E nós temos falado aqui que a reforma, ela perdeu, a reforma protestante, a reforma luterana, calvinista, perderam grande parte da riqueza, da verdade, da palavra de Deus, da ação de Deus, do ministério dos anjos, do ministério dos espíritos, do ministério da bondade, das boas obras, simplesmente por haver uma luta, uma radicalização contra a Igreja Católica, querendo deixar de fazer tudo o que o católico fazia. Então, mesmo que o católico tivesse tirado da palavra de Deus, o protestante iria errar. O protestante vai fazer contra a vontade de Deus só para não fazer igual o católico. O que é uma abominação, é uma iniquidade, é realmente uma coisa perversa agir dessa forma. Nós temos que vir para a palavra de Deus e trabalhar de acordo com a palavra de Deus. Tenha sido o espírita que tenha dito primeiro, tenha sido o católico que surgiu primeiro do que o protestante luterano, muitos anos, muitos séculos depois vieram. Então veio a reforma, vieram os luteranos, os protestantes. Então é lógico que o católico tinha trabalhado a Bíblia tanto tempo e trabalhou muito bem, tantas e tantas coisas corretas. As obras de superrogação, o ministério dos anjos, as boas obras, tantas coisas que não podem faltar na vida de um cristão verdadeiro. E o protestante não vive como um cristão verdadeiro, porque o católico vive. Então, todo aspecto que o católico tiver acertado, o protestante está errado. Em algum ponto ou outro que o católico esteja errado dentro da palavra de Deus, o protestante acerta, mas são poucos. Existem, neste caso, o protestante erra muito mais, porque ao querer ser diferente do católico, ele deixa de viver dentro da palavra de Deus. E nós estamos mostrando isso e pregando, propondo, anunciando uma nova reforma aqui dentro da palavra de Deus. E isso é importantíssimo, isso é essencial. Não se pode viver sem essa palavra. Porque os anjos, esses 4 espíritos dos céus que saíram de onde estavam perante o Senhor de toda a terra, eles estão aqui, eles estão atuando sobre toda a terra. E eles justamente estão com a balança de Deus, com o juízo de Deus sobre o mundo. Eles julgam constantemente. Eles julgam diariamente. A todo instante eles estão julgando boas obras, o bem que se faz, cada palavra que se diz. Então, trabalhar essa questão dos espíritos dos céus, dos anjos que estão conosco, que nos ouvem e ou nos escolhem ou não para o ministério, para a ceifa, para a seara. Os anjos estão já se preparando para ceifar o mundo, para a colheita final, para o juízo final, para nos levar, para nos arrebatar. E então nós temos que estar atentos, temos que ter mais cuidado à medida que os dias vão passando, vai se aproximando este momento de encontro com o Senhor nos ares. O Senhor virá com os seus anjos, com milhares dos seus anjos, estão todos acompanhando. Jesus está acompanhando, os anjos estão acompanhando. Então, aqui é preciso haver um conserto, é preciso entender essa palavra, é preciso estudar, é preciso vencer essa barreira, derrubar essa muralha. Falou em anjos,
falou aqui de 4 espíritos dos céus, nós temos que saber. O cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo branco, o cavalo malhado, todos eles fortes, então eles têm importância. O que eles trazem na mão? Eles trazem a vida, eles trazem a doença, eles trazem o comércio, eles mostram o que é o certo e o que é errado. Eles trazem a verdade. Eles trazem uma cobrança para o que pratica o mal, vai prestar contas. Então, se o evangélico e o protestante acham que já estão salvos sem obras, eles serão condenados, eles vão chegar diante do Senhor, dirão: Senhor, Senhor, estávamos na denominação. O pastor disse que estava tudo bem, que o nosso nome já estava lá no rol. Mas apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, que fazem o mal, e vêm os cavalos, vem o juízo, todos são fortes, os 4 espíritos dos céus, cada um vigiando, os olhos atentos para uma área de ação da vida, de obra. Os anjos são obreiros, os anjos trabalham, os anjos são ministros, espíritos ministradores, constantemente ativos. Como pode haver uma religião que se diz cristã, que incentiva que não se faça nada, que não precisa fazer nada, não precisa fazer o bem, não precisa amar, não precisa ajudar, não precisa socorrer? No Brasil, com toda a necessidade do Brasil, não precisa ter misericórdia do pobre, não precisa cuidar do necessitado, do faminto. Nós nos reunimos, nós nos unimos, mas não vamos nos unir para juntar forças, juntar dinheiro, juntar bênçãos, cestas básicas, seja o que for, alimento para socorrer o aflito, a viúva, o órfão. Então nós estamos jogando fora toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus, toda a ação de Deus, dos anjos, tudo que o céu espera de nós. A palavra de Deus nos fala ali de Cornélio, que a oração e a esmola dele subiram a Deus. Então veio o anjo está ali, atento ao que está sendo feito, e também ao que não está sendo feito, para cobrar, para ver esses cavalos. Está havendo movimento, está havendo ação, está havendo retorno, está havendo juízo. Você está sendo julgado pelas suas obras, pelo que você faz com a sua mão, por onde seus pés andam, pelo que a sua boca fala, ou deixa de falar, deixa de pregar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. Todos têm uma obra, todos têm um ministério, todos têm um serviço. Os anjos estão ativos. Jacó viu os anjos, subiam e desciam pela escada, estão trabalhando, estão levando algo da terra para o céu, estão trazendo algo do céu para a terra. E esta denominação, essa religião que ensina a não fazer nada, essa religião não tem tido vitória, não tem tido a bênção, não tem se comunicado com o homem no mundo, na terra. O homem carente de Deus, o homem faminto, esperando ver a manifestação dos filhos de Deus sobre a terra. E essa manifestação é acompanhada de amor. Jesus disse que seríamos conhecidos todos pelo amor. Uma religião que não incentiva o amor prático, a caridade, a bondade, a misericórdia, o socorro ao aflito, à viúva, ao órfão, ao pobre, ao miserável, cego, nu, encarcerado, como Jesus disse, que não incentiva isso, deixa de fazer isso, vai ouvir do Senhor. Apartai-vos de mim, malditos, para o lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Ali o seu bicho nunca morrerá. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então nós precisamos de uma reforma, de um arrependimento, de lágrimas, de sentir isso. Realmente, se você não tem esse amor, se não te ensinam isso, se arrependa agora enquanto é tempo. Converta-se. Volte-se para Deus, faça o bem, faça as boas obras, ame o seu próximo, ame até o que te persegue, o seu inimigo. Ore por ele, ajude. E assim
você se tornará um filho de Deus. Ainda é tempo de arrependimento. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.